Oi meus irmãos, olá, mais uma vez estamos aqui reunidos, mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, mais uma vez para meditarmos naquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E é isso que nós vamos fazer hoje aqui, estudando um pouquinho sobre o livro de Neemias. Então, minha gratidão a Deus pela sua vida, por você estar conosco, minha gratidão a Deus por podermos participar dessa celebração juntos, né? Porque para mim é uma celebração. Estudar a Palavra de Deus é um momento de alegria para mim, eu espero que seja para você também. Podermos crescer juntos no conhecimento da Palavra de Deus, crescer juntos naquilo que Deus deseja para a nossa vida e que Ele revela na Sua Palavra. Então eu espero que você esteja aproveitando cada um desses momentos, aproveitando bem cada uma dessas meditações e que a gente possa crescer juntos aí no panorama bíblico do Velho Testamento, aprendendo cada vez mais nesses livros, né? Principalmente nesse livro que é a Bíblia e nesses livros que compõem a Palavra de Deus. O alvo da nossa lição hoje é conscientizar, né, da atuação dos líderes de Israel em torno do exílio, é crer que Deus o ajudará a seguir de forma correta, alegrar-se com as capacidades e habilidades que Deus lhe confiou, orar antes de agir pedindo a orientação divina e para fazer o que é certo, né, da maneira correta e trabalhar satisfeito, glorificando a Deus em tudo. Então esse é o nosso desejo, é o ensejo da nossa aula de hoje. E nós vamos trabalhar isso. E no livro de Neemias, o título do livro já leva o seu nome, né? Leva o nome do seu personagem principal, que é Neemias. Ele era copeiro do rei persa e usou sua profissão de modo que a glória de Deus fosse alcançada. A família de Neemias, é uma curiosidade sobre isso aqui, provavelmente permaneceu na Pérsia depois do retorno dos judeus, apesar deles também serem judeus. Né? Ou seja, a gente já viu isso na aula passada, lá em Esdras, que nem todos voltaram. E assim também foi, então, com a família aí de Neemias. E os judeus eram reconhecidamente um povo que quebrava a aliança. Então nós vamos ver que mesmo depois de uma renovação da aliança com Esdras, parece que esse povo já havia se desviado em alguma forma, e aí no livro de Neemias é necessário rever de novo, trazer de novo essa situação, trazer o povo de volta ao caminho com o Senhor. Então o livro de Neemias tem também isso, principalmente o capítulo 8, que é a exposição da palavra feita por Esdras no livro de Neemias, e ali é fantástico. Eu gosto muito deste livro, porque ele fala de reconstrução, ele fala de reavivar também, não apenas reconstruir o templo, mas reavivar a fé aí no Senhor e trazer de volta o povo aos caminhos do Senhor. Em suma, Esdras, Neemias e Ester são personagens que marcaram a história do povo de Israel no período pós-exílio. Não são apenas nomes de livros do Antigo Testamento, mas esses três personagens eles faziam parte do povo no exílio. Eles exerceram um papel importante na preservação e no retorno da nação para sua terra natal. Foram pessoas com formação diferenciada, que viveram em contextos distintos, mas, acima de tudo, viveram a serviço de Deus. Perseveraram em servir a Deus. Então, eles são exemplos e são lições que nós vamos pegar desses três personagens, desses três servos de Deus aí nesse percurso, nessa história, Esdras, Neemias e Ester, na história do povo de Israel, como eles foram úteis nas mãos de Deus, eles se permitiram ser usados por Deus para levar o povo de volta à terra prometida, à terra natal, para guardar o povo nas tribulações, seja durante o cativeiro ou fora dele. Então, algumas informações básicas. O autor do livro de Neemias é o próprio Neemias. A data da escrita, 445 a 425 a.C., aproximadamente. O versículo-chave está em Neemias 2,17, já que o tema principal do livro é construção. O assunto principal, a palavra-chave é reconstrução ou construção. Então o versículo-chave, Neemias 2,17, que diz: Eu lhes disse então, vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha.
Então esse é o versículo que eu acredito que seja o versículo-chave, muito embora eu goste muito do capítulo 8 de Neemias, mas eu acredito que esse é o versículo-chave realmente do livro, porque ele vai tratar o tempo todo disso, de uma reconstrução. Não apenas da reconstrução física dos muros, mas também da reconstrução espiritual do povo, né? Trazer o povo de volta a uma fé viva com Deus. Aí nós podemos dividir o livro de que maneira? Principalmente em 3 partes. Essa é uma estrutura que eu achei fantástica do livro, gostei muito dessa estrutura. Neemias capítulo 1 até o capítulo 7, nós temos o líder, Neemias como líder, e o fato, o que está acontecendo aí nesses primeiros 7 capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 7, é a reconstrução dos muros. Depois nós temos do capítulo 8 até o capítulo 10, que quem está liderando, quem está trabalhando, o personagem principal é Esdras. E ele está reconstruindo aí, né, renovando a renovação da aliança. Ele está reconstruindo aí essa fé do povo na aliança do Senhor, na sua fidelidade. Então é a renovação da aliança. E em Neemias 11 a 13, o líder volta a ser Neemias, ele volta a ser o personagem principal, e o que está acontecendo é o reavivamento nacional. Então veja que o livro todo fala sobre reconstrução. Reconstrução dos muros, é uma reconstrução física, mas também uma reconstrução da fé com Deus, da vida com Deus, do caminhar com Deus. Então não é à toa que esse livro fala sobre construção ou reconstrução, né? E isso é muito interessante. Então, Neemias em uma sentença, né, a grande ideia de Neemias aí, usando posição social e habilidade de liderança, Neemias conduziu o povo na reconstrução dos muros de Jerusalém e, com a ajuda de Esdras, promoveu o reavivamento espiritual. Então, eu gostei muito dessa grande ideia, porque ela trata exatamente do que o livro está falando, né? Neemias, ele tinha uma posição social ali diante do rei, ele tinha uma liberdade para fazer isso, e ele fez esse trabalho da melhor maneira possível, de forma que ele pôde glorificar a Deus no seu trabalho. Então nós podemos dizer aqui que Deus usa Neemias, Deus coloca Neemias em uma posição social, ele dá habilidades de liderança para que ele possa reconstruir os muros de Jerusalém, e também capacita Esdras para que, junto com Neemias, possa promover um reavivamento espiritual em Israel, né? E assim, ou em Jerusalém. E assim nós vemos Deus usando esses 2 homens fantásticos aqui nesse livro de Neemias. Agora, Neemias, juntamente com Esdras e Esther, é uma batalha de 2 frentes. Nós vamos ver o livro de Esther na próxima aula. Então hoje eu quero falar só essa batalha de 2 frentes aqui, apontando para o livro de Neemias. Por exemplo, a história de Neemias é uma continuação do que Esdras escreveu. Ambos estavam engajados na preservação e reconstrução de Israel junto ao povo que retornou do exílio, enfrentando as oposições internas e externas. No mesmo período, ou seja, nesse mesmo período em que Neemias e Esdras estavam reconstruindo o templo, reconstruindo o muro em Jerusalém, o povo judeu que permaneceu longe de Israel enfrentava uma grande batalha pela preservação e pela sobrevivência. Esta história já protagonizada pela rainha Esther. E apesar de viverem todos na mesma época, os 3 personagens, Esdras, Neemias e Esther, bem como seus respectivos livros, têm propósitos e ensinamentos diferentes. Ou seja, cada um trabalha algo diferente aí. E vale a pena então você ver aí, se você não viu, assista a aula de Esdras. Se você já assistiu, assista de novo, assista de Neemias e depois assista a de Esther, para que você fique bem por dentro aí da história. Então, quais são os alvos que nós podemos perceber nessa batalha de 2 frentes aí? Esdras, o alvo dele é descrever a volta dos judeus à nação e como reconstruíram o templo do Senhor. Já o alvo de Neemias é relatar como Neemias mostra o amor por Deus e pelo seu povo e como usa seu talento para o bem da nação. Já em Esther, mostra como Deus cuidou do povo, mesmo durante a disciplina e cativeiro. Então veja que cada um dos livros tem propósitos diferentes e tem uma influência, né, algo a ensinar ao povo de Israel, ao povo de Deus, mesmo retornando do exílio ou permanecendo no exílio, mas a restauração, Deus provando que Deus está soberano, cuidando de todo o povo durante todo o tempo. Então, na liderança de Neemias,
nessa batalha de duas frentes, nós vemos que ela foi reconhecida por muitos autores. Ele era copeiro do rei, uma posição importante na corte, nós já falamos sobre isso. Ele mostrou algumas qualidades que não podem faltar na vida de um líder cristão dos nossos tempos, que deseja ter sucesso nos projetos empreendidos. Então, como cristão, se a gente tem desejo de ter sucesso, nós precisamos aprender com Neemias algumas qualidades, né? Ter as qualidades de Neemias em nossa vida. Então, aí nós vemos algumas características da liderança de Neemias. Ele foi reconhecido pelos gentios, está no capítulo 1, no verso 11. Foi um homem de oração, capítulo 1, verso 4. Trabalhou em equipe, capítulo 3. Ele enfrentou oposição, capítulo 4 até o capítulo 7. Ele liderou o povo na organização e reconstrução nacional, do capítulo 11 até o capítulo 13. Então, são características de Neemias que a gente vai vendo aí e que a gente precisa trazer para a nossa vida enquanto líderes cristãos que nós somos agora, ou seja, no nosso tempo, né? Neemias estava em um cargo de grande responsabilidade diante do rei, e ele recebeu outra grande responsabilidade desse mesmo rei ao permitir que voltasse para a sua terra para reconstruí-la. Assim, muitas vezes nós também temos novos amigos, nova classe de estudo, um novo emprego, uma promoção, uma nova equipe, e tudo isso devem ser olhados por nós sempre com uma pergunta: o que Deus quer de mim nessa situação? O que Deus quer que eu faça? Como Deus quer que eu haja? O que Deus quer que eu trabalhe nessa nova situação? Assim Neemias também, quando ele olhou ficou sabendo da notícia da sua terra, ele orou ao Senhor, falou com o Senhor, pediu ao Senhor sabedoria, e falou assim: o que o Senhor quer que eu faça? E se dispôs a servir ao Senhor. Uma curiosidade aí para este livro e também no livro de Esther, o rei Assuero, identificado historicamente como rei Xerxes I, é conhecido pelo envolvimento na batalha das Termópilas contra o rei Leônidas de Esparta. Diferente das representações aí cinematográficas, essas representações modernas, Xerxes foi vencedor desta e de diversas outras batalhas, sendo o único rei persa a conseguir saquear a Grécia. Então, não vamos muito por Hollywood não, que eu acho que Hollywood não estudou muito bem a história, né? E nem está interessado em fazer isso. Mas, vamos seguindo então. O que nós podemos aprender no livro de Neemias? Primeira coisa, oração. Neemias significa Jeová consola. Esse homem buscou o consolo do Senhor e depois encorajou o povo a confiar em Deus para reconstruir os muros da cidade. O capítulo 1 nos ensina como a oração é importante na vida daquele que serve ao Senhor. Neemias ele investiu tempo em oração. Por exemplo, no capítulo 1 de Neemias, nós lemos assim, lá no verso 4. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Então Neemias era um homem realmente de oração. Ele reconheceu o amor e a misericórdia de Deus. Olha só no verso 5. E eu disse: ó Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Ele também fez uma petição identificando-se com o seu povo. Olha só o verso 6. Os teus olhos sejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti dia e noite pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Assim, eu e minha família pecamos. Aí no verso 7, ele confessa pecado. Temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido os teus mandamentos, nem os estatutos e as leis que ordenaste a teu servo Moisés. No verso 8 e 9, ele ora a própria palavra de Deus. No verso 8 e 9 diz assim: lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés, se fordes fiéis, eu vos espalharei entre os... Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés, se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecerem meu nome. E
pede sucesso nos planos que ele desejava realizar para o Senhor. Está lá no verso 10 e 11. Eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Legal, né? Neemias realmente nos ensina a viver uma vida de dependência do Senhor nesses versículos. A gente consegue perceber o quanto Neemias se dedicou aqui e como estava o seu coração angustiado pela destruição do seu povo, pela destruição da sua terra, pela desolação com que vivia. Então, ao saber disso, ele vai buscar auxílio onde mais se pode buscar auxílio, né? Na hora da dificuldade, em Deus. Na hora dos problemas, buscar auxílio em Deus. Foi isso que Neemias fez. Outros ensinos que nós aprendemos no livro de Neemias é que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. É por isso que ele clama a Deus. O Senhor é soberano. Outra coisa que nós aprendemos é que o Senhor é criador dos astros. Então ele não pede para qualquer um. Ele pede para aquele que criou todas as coisas e que, portanto, pode fazer todas as coisas. Ele clama ao Deus que é fiel às alianças. Quem quebrou as alianças sempre foi o povo que quebrou a aliança com Deus. Sempre foi o povo que rompeu a aliança com Deus. Sempre foi o povo que se distanciou. Deus nunca quebrou a aliança com seu povo. O povo que sempre quebrou a aliança com Deus. Então ele clama ao Deus que é fiel às alianças. A outra lição é que o Senhor é poderoso e gracioso. Ele clama pelo amor de Deus. Tem misericórdia de nós. Tem compaixão. Ouve. Ele sabe que Deus é bom. Ele sabe que Deus é generoso. Que Deus é cuidadoso. Ele zela pelo seu povo. Então ele pede a esse Deus que é poderoso e gracioso. Ele também pede, e ele ensina, Neemias nos ensina, que o Senhor pune toda injustiça. Então é por isso que ele pede perdão pelos pecados. Porque ele sabe que Deus pune toda injustiça. E que o povo estava vivendo aquilo por causa da sua própria injustiça. E por último, ele sabe que o Senhor cuida dos teus servos. Então, como eu já disse, poderoso e gracioso, ele cuida, ele zela. Um Deus que fiel às alianças. Então ele cuida do povo com quem ele tem uma aliança. Algumas aplicações, alguns pontos importantes para a gente aprender no livro de Neemias. E trazendo para a nossa vida agora, gente, muito sério isso aqui. Geralmente se ouve dos crentes o quanto o trabalho tem sido desgastante, estressante durante a semana. Outras vezes, ou outras pessoas, por outras razões desconhecidas, se matam de trabalhar, mas a igreja não merece um minuto sequer do seu tempo. Eles são sempre ocupados com muitas coisas, mas poucas vezes com as coisas de Deus. Esdras e os profetas de sua época condenaram veementemente, pelo poder do Espírito, as pessoas que agiam dessa forma e que viviam, vocês estão fazendo tudo, menos se preocupar com as coisas de Deus, com a causa de Deus e buscar o reino de Deus e a vontade de Deus. Então, uma aplicação para a nossa vida, cuidado, sirva ao Senhor, não corra atrás do vento. Como eu disse, Neemias capítulo 8, vamos aí, Neemias 8, 9 e 10, os 3 capítulos, são capítulos fantásticos que nos levam a pensar sobre isso. São chamadas de atenção de Esdras para o povo de Israel durante um momento em que ele faz uma pregação lindíssima no capítulo 8 de Neemias, e quando ele faz essa exposição, ele convida o povo a temer a Deus e a crer na sua palavra. E o povo, como um só homem se assenta para ouvir o que Esdras vai falar. Como um só povo, o povo como um só, se assenta para ouvir a mensagem do Senhor. E ele vai lá e Esdras expõe a palavra de Deus. Ele prega, ele anuncia, ele lê a palavra de Deus e o povo ouve. E depois o regozijo, a alegria por terem aprendido mais da palavra de Deus. Assim, irmãos, também deve ser em nossa vida. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e a considerar um tempo para estarmos juntos como igreja de Deus, para aprendermos a palavra de Deus. Outra coisa que nós aprendemos no livro de Neemias é a adoração à igreja nos dias de hoje é sinônimo de expressar a Deus tudo o que se sente e da forma que lhe for agradável. Ou seja, eu posso falar com Deus de qualquer jeito. Isso é um engano. Deus
é santo e exige uma adoração santa e de forma santa. Adorar a Deus desprovido de suas exigências, desprovido daquilo que Ele nos mostra em Sua palavra, não é adoração, é confusão. O crente não adora a Deus do jeito que quer, não. Ele adora a Deus do jeito que Deus manda. Temos que aprender isso. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, não é da nossa forma, é da forma de Deus. Outra lição, outra aplicação para o livro de Neemias em nossas vidas é que pais responsáveis e crentes precisam ensinar seus filhos pelo exemplo. A oração tão usada por Esdras e Neemias em um momento de contrição, confissão e de dependência de Deus deve ser percebida pelos filhos na vida de seus pais. Então convide seu filho para orar com você, para orar junto com você. Deixe-o ouvir você orando. Exemplifique para ele. Deixe-o ver você orando. Exemplifique para que ele possa também fazer. Outra lição que aprendemos no livro de Neemias é que às vezes os nossos jovens têm uma perspectiva do reino muito baixa em sua vida. Falta até à juventude de hoje uma perspectiva do reino de Deus em sua vida. Ele está muito mais preocupado em ser, em ter, do que em servir a Deus. Ele está muito mais preocupado em conquistar coisas neste mundo do que em conquistar coisas com Deus, para a glória de Deus. Crentes que não recebem ou que não reconhecem a boa mão de Deus nas suas vidas têm a forte tendência de confiar em si mesmo, nas suas próprias mãos. Os crentes que não reconhecem que tudo que vem na sua vida é bênção de Deus, ele começa a achar que tudo aquilo é porque ele mereceu, porque ele fez, porque ele correu atrás. Então aprendamos a depender de Deus. Neemias colocou tudo diante de Deus. Ele orou e colocou nas mãos de Deus. Ele pediu a Deus que fizesse. E Deus abriu as portas. E ele fez conforme Deus estabeleceu. Ele buscou a reconstrução, sim, mas ele sempre estava em oração. Você vê ele caminhando ao redor para preparar o terreno para a construção. Antes de começar a construir, ele orou. Antes de ir para a terra, ele pediu a Deus providência. Ele colocou diante de Deus. Quantas vezes você, meu jovem, ora? Não estou falando de oração de almoço, nem oração de dormir, não. Estou falando daquela oração de, sei lá, mais do que 20 minutos de oração. Quanto tempo você tem passado aí em oração? A força da juventude está no Senhor. Vale a pena pensar antes de agir e entregar tudo a Deus antes de tomar decisões. Outra lição que aprendemos é que a contribuição financeira faz parte da vida do povo de Deus. O crente que não contribui para a obra de Deus tem um coração ingrato e não reconhece a sua dependência do Senhor. O dízimo é apenas um começo, é apenas um início para o crente se engajar na obra do reino. Mas precisamos aprender a contribuir, a ofertar, mais do que meramente alguns minutos do nosso tempo ou alguns centavos da nossa renda, mas aprendermos a investir sabendo que o investimento no reino é investimento para a eternidade de um modo geral. E sim, como batista, eu creio que nós precisamos estar atentos e administrarmos bem os recursos que o Senhor nos dá. Mas precisamos aprender a investir no reino, a aplicar no reino, a investir em vidas, mandarmos, buscarmos, auxiliar pessoas que precisam, pessoas que estão carentes, pessoas que são necessitadas. Nós precisamos disso. Como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos disso. Onde nós podemos investir e como nós podemos investir. Uma outra lição é que a liderança e a diligência de Neemias devem ser imitadas pelos cristãos atualmente. Quantas vezes você vê, ou quantas vezes nós vemos líderes negligentes nas igrejas, negligentes no estudo da palavra, negligentes no servir. Em Neemias nós aprendemos que ele era um líder, mas não era negligente, ele era diligente. Ele sabia o que tinha que fazer e ele corria atrás para fazer. Ele sabia que era necessário e ele investia tempo em fazer. Ele investiu tempo em servir a Deus. Nós precisamos imitar isso em Neemias. Não sermos líderes diligentes, empreendedores da obra de Deus, do reino de Deus. O que nós vamos fazer?
Nós somos servos de Deus. Qual é o nosso alvo? É a eternidade. Qual é a nossa vida? É o reino de Deus. Então por que perder tempo com outras coisas? O crente fiel ao Senhor precisa cuidar muito bem do seu lar e do seu trabalho, pois foram dados pelo Senhor. E precisa também investir tempo nas coisas de Deus. E através do seu lar, no reino de Deus. Através do seu trabalho, no reino de Deus. Seja fora ou dentro do lar, seja fora ou dentro do trabalho, tenha um coração grato e mãos diligentes para servir. No seu lar, no seu trabalho, mas acima de tudo, para a honra e glória do reino de Deus. Nós aprendemos isso em Neemias. Leia o livro de Neemias. Veja essas lições no livro de Neemias. Tem muita coisa. Eu não dei muitos versículos hoje aqui, mas eu peço a você, leia o livro de Neemias. Você vai aprender tudo isso lá no livro de Neemias. Esdras, Neemias e Esther, para concluir a nossa lição, foram servos de Deus, firmes no propósito de cumprir as missões que lhes foram designadas pelo Senhor. Não viveram um tempo em que tivessem facilidades ou vantagens concretas ao lado deles. Pelo contrário, venceram pela fé na soberania de Deus e na perseverança na decisão de cumprir o plano divino. São exemplos dignos de serem imitados. Vale muito a pena aprendermos com esses três homens de Deus. Vale muito a pena entendermos que Esdras, ele foi lá, entregou-se ao serviço do Senhor e foi para reconstruir o templo do Senhor. Vale muito a pena entendermos o desprendimento de Neemias, mostrando o amor a Deus e o amor ao seu povo e usando todo o seu talento para o bem da nação. Vale muito a pena vermos Deus cuidando do seu povo através da vida e do esforço de Esther. Vamos aprender isso. Vamos aprender a servir a Deus, dando cada vez mais o melhor de nós. Eu quero convidar você a refletir sobre isso. Quero convidar você a ler Neemias, a se apaixonar por esse livro. Esse livro é muito bom. A ver como nós temos sido muitas vezes negligentes nas nossas atividades enquanto cristãos. É servirmos a Deus, dando o nosso melhor, dentro de casa, fora de casa, mas acima de tudo, para a glória de Deus e para a expansão do seu reino. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Fique com Deus.